Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma maquiagem em cliente. Eu tô iniciando aí a maquiagem dela com um sérum hidratante, porque eu já fiz a limpeza do rosto dela, agora eu tô passando o sérum. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gente, já vai deixando seu like aí, não espera pro final não, pra você não esquecer, ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Então seguimos aí com um hidratante área dos olhos também que eu passei para não craquelar. E agora eu tô usando um primer no centro do rosto ali, onde tem os porozinhos mais dilatados, para dar uma fixação melhor na maquiagem e não craquelar. É muito importante passar o primer. Agora eu tô passando um hidratante labial nos lábios dela, só para quando eu for aplicar o batom, o lábio já tá bem hidratadozinho. E agora eu vou aplicando aí a nossa base. Eu tô usando a base da Ruby Rose, a número 3. Eu vou aplicando essa base, ela é uma base de cobertura alta, gente. Eu tô passando uma camada bem fininha pra não ficar muito pesado. E eu vou aplicando com a esponjinha molhada, úmida, né, na verdade. Eu aplico por toda a pele dela, dando batidinhas de leve, sem pressionar muito e tirando toda a marcação que tiver ficado, assim, de linhas finas de expressão e para dar um acabamento melhor no produto ali. Eu gosto sempre de aplicar com a esponjinha, tá? Essa minha cliente, ela tem 30 anos, então ela já tem umas linhazinhas finas, então é muito importante você fazer o processo anterior, que é a hidratação, e também dar uma hidratada, uma melhorada ali na pálpebra, que é um lugar ali onde acumula muitas linhas finas. Agora, gente, eu tô aplicando já um contorno ali na região do rosto, ali no tragos, nas têmporas, ali no pezinho do cabelo, só para dar a profundidade no rosto dela. Lembrando que tudo que a gente clareia, a gente projeta, e o que a gente escurece, a gente dá sombra. Agora eu tô aplicando um pouquinho de corretivo na área dos olhos e no centro do rosto dela para dar luminosidade. E também vou aplicar um pouquinho depois de corretivo na pálpebra, mas só na hora da sombra, tá? Agora eu tô selando com pó na parte de baixo dos olhos dela, porque é uma parte onde a gente tem que selar muito bem por conta das linhas finas e no bigode também. Eu aplico o pó com a esponjinha mesmo. Esse pó que eu tô utilizando é um pó da Pop. É um pó translúcido, só que ele tem um pouquinho de cor. A cor dele é pêssego. Eu achei que deu super certo para a pele dela. E eu selei toda a pele também. O centro, né, da pele dela, que eu já havia feito contorno, que ele também era em pó, então já deu uma selada boa. Vou dando uma reforçadinha no contorno. E varro todo o produto que tiver restado na pele dela, com o mesmo pincel. Agora eu tô passando o iluminador no nariz. Faz tipo um pontinho de exclamação no nariz, na boca, no centro da testa e no queixo. E também ali acima do contorno também. Eu passo um pouquinho ali naquele ossinho abaixo dos olhos. Agora eu tô contornando o narizinho dela. Eu vou com um pincelzinho de esfumar bem, com a mão bem levezinha, para deixar o nariz bem fininho. E esfuma até toda a marcação sumir. Dessa forma, fica um acabamento bem natural. Eu tô dando uma reforçadinha no contorno ali na parte inferior, porque caso a pessoa tenha um pouquinho de papada, é bom você fazer também o contorno ali embaixo. Tô esfumando mais ainda o contorno, para não ficar nenhuma marcação. Agora eu tô preenchendo as sobrancelhas dela. Primeiro eu vou passar um lápis. Esse lápis, ele é bem cremoso, então ele vai me servir de primer. Depois eu vou vir com a sombra.
também mais ou menos no mesmo tom do lápis. Eu preencho toda a sobrancelha dela e eu faço o acabamentozinho com a escovinha para dar uma clareada bem na parte do início da sobrancelha para diminuir a quantidade de produto que eu passei. Agora eu tô aplicando já a sombra. Essa paleta de sombra é da... Esqueci a marca, mas eu deixo aqui fixado nos comentários para vocês. É um quartetinho de sombras próprias para sobrancelha, tá, gente? Ela vem com primer, mas eu decidi passar o lápis, que eu acho que o lápis dá um resultado legal. E eu finalizei ali, depois da preparação de pele, com a bruma. Agora, depois que a bruma já secou, eu passo um pouquinho de corretivo, um pouquinho mais claro. Esse é o 01 da My Life, só na pálpebra dela. E como o corretivo seca bem rápido, eu vou fazer primeiro um lado todo, depois eu passo o corretivo do outro lado. Eu vou fazer uma técnica aqui nesse olho, que é para dar uma alongada na parte transversal, assim, do olho. Vocês vão ver que vai ficar um olho alongado. Eu passo um pouquinho de sombra marrom no canto interno do olho, no canto externo, e esfumo na diagonal. E aí eu deposito a sombra e vou esfumando até ficar com o resultado que eu quero. Sempre na diagonal, você pode dar uma entradinha no côncavo, mas bem pouco na parte inferior. E na outra você vai dando um alongamento no olho, assim, para ficar um olho mais alongado. E no centro eu vou usar uma outra sombra, vocês vão ver que é uma sombra com um pouquinho de cintilância, uma sombra bem bonita, vocês vão amar. Vocês vão ver que o resultado vai ficar incrível. Eu depositei um pouquinho, é com a sombra só, tá, gente? Eu depositei mais um pouquinho de produto e continuei esfumando até chegar no resultado que eu queria. E aí, com o dedo mesmo, eu aplico a sombra mais clara, bem no centro. Também na transversal. E agora eu tô usando um pouquinho do iluminador da mesma paleta que eu utilizei para fazer o contorno. Ela vem o blush e vem o iluminador também. Eu passo um pouquinho de iluminador só para dar uma levantadinha no olhar. E agora eu já vou finalizando ali com delineado. Vou fazer um delineado um pouquinho maior do que eu costumo fazer, para também alongar bastante esse olhar. E esse delineador é da Tango. Agora eu passei um pouquinho da mesma sombra que eu utilizei no centro do olho dela, no cantinho interno. Agora eu vou passar o lápis marrom na linha d'água e vou esfumar um pouquinho o lápis para baixo. Com a mesma sombra que eu utilizei em cima, eu faço o acabamento na linha, ali abaixo da linha d'água dela, dando uma esfumadinha com um pincelzinho de precisão. Esse pincel é um pincel língua de gato, bem pequenininho, e dou uma esfumadinha ali, sem ultrapassar muito para baixo, só para não escorrer o lápis. Estou dando mais uma esfumadinha. Gente, o acabamento é muito importante. Aí o pó que eu apliquei ali na parte inferior dos olhos, eu varro tudo. Eu mudei a posição só para vocês enxergarem melhor, que eu vi que estava muito deitado, para vocês verem eu fazendo o outro olho. Bom, mas já dá para ver que esse olho, ele é um olho na transversal, assim, dando uma levantada no olhar. Para iniciar, novamente, eu passo pó na parte inferior dos olhos, para caso se caia algum tipo de produto em pó ali, só varrer no final. Passo um pouquinho de corretivo, número 1 da My Life, mais clarinho. E esfumo com a esponjinha. Depois eu já venho depositando a minha sombra ali na transversal e no canto interno do olho, esfumando até eu chegar no resultado que eu desejo. Aí vocês acompanhem aí como que faz esse olho e como fica bonito esse olho na transversal,
dando uma profundidade ali naquele cantinho, seguindo pro côncavo. E aí eu já apliquei ali a sombra mais cintilante no centro do olho, também na transversal. E aí eu uso o mesmo pincel fazendo a transição das sombras, para não ficar nenhuma marcação. É importante sempre você fazer a transição de sombras, não deixar elas marcadas, sempre dar uma esfumadinha entre uma e outra, sem ligar, claro, as sombras, mas esfumando para ficar bem casadas, digamos assim. Digamos assim, agora eu vou com o delineador novamente para alongar esse olhar e para me dar base para os cílios, né, gente? É importante fazer o delineado na hora dos cílios para não ficar aparecendo nada de pele. Mesmo processo eu faço do outro lado. Lápis de olho marrom na linha d'água. Desço um pouquinho e esfumo com a sombra, a mesma sombra que eu utilizei no olho. E aí a gente finaliza com máscara de cílios. Eu já passei a colinha ali nos meus cílios, eu parti ele ao meio, gente. Não sei se vocês já viram essa técnica. Eu uso um cílios para os dois olhos. Eu parto o cílio ao meio e coloco só no cantinho externo do olho, fica bem bonito. E é isso, olha que linda que ficou. Tô colocando iluminador ali na próximas sobrancelhas. Tô reforçando um pouquinho ali acima das maçãs do rosto, no arco do cupido, no nariz. Colei os cílios do outro lado e falta só finalizar com o gloss. Esse gloss é da Max Love, ele é transparente com um pouquinho de glitter. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado.